Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como eu já disse, né? Última quarta-feira de 2023, até aqui chegamos. Ebenezer. Até aqui nós chegamos porque o Senhor nos ajudou. Pode não ter sido do teu jeito, do teu gosto, mas foi do jeito dele e do gosto dele. Chegamos aqui. Glória a Deus. Trazendo uma palavra para nós nessa noite, no final do ano. Espero que você tenha tido momentos prazerosos com a sua família, momentos de alegria. Espero que tenha sido assim, a minha oração foi essa. Não uma renovação de mágoas e amarguras, não uma comemoração de pecados, mas uma confraternização de filhos e filhas. Espero, tomara o bom Deus, que tenha sido assim na sua família. Se não foi, ainda dá tempo, o ano não acabou, né? Para nós não há diferenças de dias, todos os dias são iguais. Mas já que tem os dias, o que nós fazemos? Nós aproveitamos a ocasião, não é isso? E é um momento de nós estarmos juntos com a nossa família, não falando. Eu aconselho você não falar muito. É um momento de demonstrar. Demonstração de espírito e de poder, geralmente não se usa muitas palavras. Mas que você seja o luzeiro, como nós ouvimos aqui esses dias, né? Sendo luz do mundo, sendo sal da terra, que você seja aquele irmão, aquele filho, aquela filha, aquele marido, que o primo, a prima, o tio, sei lá, da tua família, que você seja aquela pessoa que os teus parentes digam assim: dá gosto de ouvir ou de falar com fulano, dá gosto de ouvir. Que o sal dá gosto, né? Dá gosto de estar com você. Que seja assim, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês, talvez depois a gente arruma um tema, mas talvez seria a origem, talvez seriam os primeiros discípulos, ou a gente pode falar a origem dos discípulos, depois a gente arruma, depois arruma um tema para ficar legal. Mas o tema aqui é os primeiros discípulos e a minha identificação com eles, porque eu sou discípulo. Nós somos discípulos. E a ordem que eles tiveram, Mateus 28, Jesus 18 em diante, ele vai falar que é dado a ele todo o poder nos céus e na terra, e depois ele diz, 19, ide e fazei discípulos. Nunca mandou fazer membro de igreja. Nunca mandou pegar um livro e fazer rol de membros, apesar das exigências da lei nos pedirem e termos que fazer. Mas o Senhor nunca pediu isso. Ele pediu para nós e ordenou para que façamos discípulos. E para fazer discípulo, o teu discípulo, a tua discípula, vai olhar para você. E você vai dizer assim: não olha para mim, olha para Deus. Fica difícil, porque a pessoa tem olho e os olhos foram feitos para ver. O olho não serve para outra coisa, a não ser enxergar. Então as pessoas vão olhar para você, sim. Vão olhar para mim, sim. E devem. Mas o discipulador, geralmente, ele vai à frente. E vai discipulando e mostrando como faz. E depois ele acompanha o discípulo fazendo. E depois que o discípulo está bem habilidoso, aí ele solta o discípulo para fazer. E esse discípulo aí então vai se tornar um novo discipulador. E assim o corpo de Cristo vai crescendo e se mantendo vivo sobre a terra. Eu falei esses dias, não se preocupe com o avivamento. O avivamento não vai vir. O avivamento não vai vir, porque não pode vir uma coisa duas vezes, ele já veio. O avivamento começou no dia de Pentecostes, está ativo até hoje. Não é porque não está acontecendo aqui, que nós não estamos vendo aqui sinais, prodígios e maravilhas, não significa que não está acontecendo por aí. Está acontecendo em vários lugares maravilhas extraordinárias. Nunca parou, o avivamento nunca parou. É porque nós achamos que avivamento é alguma fagulha da glória que nós pegamos no momento
e que dura esse momento e que pós-culto esse momento acaba. Não, isso não é avivamento. Avivamento, ele traz vida àquilo que estava morto. Então o avivamento, ele cumpre a palavra de Jesus, João 5:25, diz que agora é. Na verdade, vos digo que agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Isso que é ouvir e viverão. É um texto escatológico, sim, mas é um texto que diz que o Espírito Santo fala com mortos. Só o Espírito Santo pode fazer uma coisa dessa. E o morto que ouve, vive, não é todo morto. Estando nós mortos em nossos delitos, em nossas ofensas de pecado, veio a graça. Mas os que ouvirem a voz do Filho de Deus, viverão. E lá na frente nós sabemos que é um texto escatológico também, que nem todos vão ressuscitar. Só os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e depois há uma segunda ressurreição que não é tão boa assim. Não vamos falar sobre isso. Mas os discípulos, eu quero ler com você alguns textos interessantes sobre os primeiros discípulos, e eu quero que você ache alguma semelhança de você com eles, e pensa assim, quem você se parece mais, né? Mas aqui eu quero falar de um em específico, que era o Simão, que só passou a se tornar Pedro depois que Jesus rebatizou ele, né? Ele era Simão, ele só passa a se chamar Pedro, que Jesus rebatiza ele, Jesus dá um nome para ele. Então, de um discípulo chamado Simão, um dos primeiros, seu irmão André, aí depois tem Tiago e João, e eu queria ler com vocês Lucas capítulo 5, por gentileza. E nós vamos ver nos 4 evangelhos, nos sinópticos, mas também vamos ver no João, vamos ver nos 4 evangelhos o que acontece. Eu peguei primeiro o texto de Lucas, porque Lucas realmente é um doutor. E quando ele vai escrever Lucas e Atos, ele escreve debaixo de investigação. Tanto é que ele começa dizendo que ele procurou saber minuciosamente os detalhes. Então eu quero começar com esse texto, depois nós vamos em outros. Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. De maneira tal que quase iam a pique. Encheu que transbordou de peixe, quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens.
e levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e o seguiram. É um texto clássico da palavra de Deus. Se a gente quer falar de discípulos, a gente não pode fugir desse texto aqui. Esse texto, ele não dá detalhes, e os outros também, da pesca do Simão. Só lá na frente vai falar da outra vez, porque eu não quero falar disso agora. Mas não dá detalhes. O que a gente entende aqui no texto de Lucas é que Jesus, após a tentação, 40 dias no deserto, e depois teve fome, depois de ser tentado, um pouquinho antes, né? Ele fora batizado por João. Lucas não vai falar isso, lá no outro texto fala. Ele fora batizado, após ser batizado, cheio do Espírito, e cheio do Espírito foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, 40 dias tentado. Depois disso, cheio do Espírito Santo, ele entra na cidade de Nazaré, onde fora criado. E como era de costume dele, de ir às sinagogas todo sábado, lembrando que Jesus pregou todo o seu ministério debaixo da lei, e falando da lei porque não havia Novo Testamento, o que Jesus pregava? O Antigo Testamento. Então Jesus foi todo o seu ministério debaixo da antiga aliança e falando da antiga aliança, e de costume ia à sinagoga. E ele era respeitado desde os seus 12 anos já como mestre. Acredito que é o mestre mais precoce de Israel fora Jesus. Porque eu não conheço outra história de um menino de 12 anos conversando com doutores. Nenhum historiador fala sobre isso. Nenhum deles. Nem Flávio Josefo, nem Tertuliano, ninguém fala sobre isso. De algum menino prodígio daquela época. O único menino prodígio que fala daquela época é Jesus, que aos 12 anos estava discutindo, falando a respeito da lei e dos profetas com os doutores, com os sacerdotes. Então ele era reconhecido como mestre. E como rabi, ou como rabino, ele tinha o costume de ir às sinagogas. Tinha o grande templo em Jerusalém, e do grande templo tinha as sinagogas. Eram nas aldeias, aí tinha uma família ali dos sacerdotes que organizava aquela sinagoga, e eles tinham a mesma liturgia que tinha no templo de Jerusalém, tinha nas sinagogas. E cada parte deles ensinava era melhor nenhuma parte da lei. Não vamos entrar nesse assunto agora. A sinagoga que Jesus se refere aqui é a sinagoga de Nazaré, onde fora criado. Cheio do Espírito, depois de ter passado a tentação, e cheio do Espírito, você, após passar por uma grande tentação, e foi aprovado, né? E foi aprovado. E depois dessa grande tentação, você é cheio do Espírito, como nós pedimos e clamamos nessa noite, que é a nossa vontade, tenho certeza que é a vontade da liderança dessa igreja, é ver a igreja cheia do Espírito, de maneira que nós não consigamos pregar, simplesmente o ato de pregar. Dessa maneira, em que a presença de Deus seja palpável, em que a presença de Deus seja tão gloriosa, tão grandiosa, que você tenha medo de respirar. É isso que nós queremos. Então Jesus sai dessa maneira, cheio do Espírito, e você estando cheio do Espírito, o que você espera? É que as pessoas reconheçam que você está cheio do Espírito, não é isso? Que sai daqui da igreja fervendo, quase levitando, quase voando. E quando chega Jesus no meio de Nazaré, da sua família, da sua parentela, da sinagoga que ele era acostumado a ir, a expectativa qual é? Que te ouçam de bom grado. Mas não foi assim que aconteceu. Quando Jesus entra na sinagoga, ele pede o livro e o assistente lhe dá o livro do profeta Isaías, e ele lê o texto áureo dizendo, Isaías 61, dizendo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E ele lê todo esse texto,
E quando ele acaba de ler esse texto, ele devolve o livro ao assistente e ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Seria isso, né? Aleluia, glória a Deus. Não. A reação deles não foi nem aleluia, glória a Deus. A reação deles foi ódio. Quem é esse homem? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? E o ódio foi tão grande que eles queriam levar ele no cume da cidade, onde estava Nazaré, e jogar ele para baixo. Então você, cheio do Espírito, espera que vai ser muito bem recebido e que as pessoas vão lhe ovacionar e vão ver que você está cheio do Espírito, e você chega num determinado lugar, a reação é totalmente contrária. Vão te desprezar, vão te xingar de falso profeta e vão dizer que você está cheio de outra coisa, menos do Espírito. A nossa reação, não estou falando de Jesus agora, estou falando do discípulo aqui, a nossa reação, no mínimo, é o desânimo. E tanto é que Jesus cita, olha, o profeta não é bem recebido na sua própria pátria. E nós temos esse costume. Os nossos profetas, nós não reconhecemos. Olha, nós temos aqui, você sabia que aqui na igreja nós temos vários doutores? Temos doutor em física, temos doutores agora na área da odontologia, temos doutores em tantas outras áreas, advogados e tudo. E dificilmente a gente, pelo menos, se preocupa em saber se no nosso meio a gente, que Deus deu maior capacidade. E quando nós ficamos sabendo, fala, mas é o Nilo. É o Genivaldo, conheço desde pequeno. E daí? Agora o outro que eu não conheço, que eu não sei quem é, a gente ovaciona. E aquele que você viu nascer, viu crescer, Nazaré. Viu crescer em Nazaré, viu o menino prodígio com 12 anos, viu tudo. Quando cumpre a profecia, eles desprezam e pior, queriam matá-lo. E Jesus sai, usa a sua deidade. Se alguém falar para você que Jesus não foi Deus aqui na terra, é uma doutrina enganosa. Jesus nunca deixou de ser Deus um segundo. Nunca. Deus, homem. Deus conosco. 100% Deus, 100% homem. E usou a sua deidade várias vezes. Tanto é que um pouco mais à frente, quando ele vai expulsar um demônio aqui, dentro da sinagoga, já em Cafarnaum. Entra em Cafarnaum, no meio do culto, alguém fica endemoniado. E o demônio grita, dizendo para ele o seguinte: bem sei que és o Santo de Deus. E por que é que você veio nos atormentar antes do tempo? O demônio gritando: eu sei que você é. Quem é você? E ele manda duas coisas: cala-te e sai dele. Só isso. Cala-te e sai dele. E eles ficaram novamente em Cafarnaum, aí, admirados de um rabino exorcista, de um rabino que expulsa demônios. E rápido. Geralmente o exorcismo judaico demorava. Tinha vezes que demorava dias para exorcizar uma pessoa. E Jesus, cala a boca e sai dele. Rápido assim. Sem entrevista com o demônio. Como é que foi? Como é que foi? Não, nada disso. Nada dessa palhaçada. Cala a boca. E o demônio não estava xingando Jesus. O demônio não estava debochando de Jesus. O demônio estava reconhecendo quem ele era. Bem sei que és o Santo de Deus, o ungido de Deus. Mas não era a hora ainda. Na hora Jesus repreende, cala a boca e sai dele. Eu estou contando tudo isso para a gente entender o contexto de quando Jesus vai chamar os primeiros discípulos. Porque o texto não vai narrar a decepção de Pedro. Ele chama aqui 4 primeiros, chama Pedro e seu irmão, chama 2 duplas de irmãos primeiro, Pedro e André, e depois chama Tiago e João. Eu quero ver com vocês alguns detalhes dessa noite, para você ver como que é semelhante, ou praticamente igual
as nossas vidas. Ah, pastor, porque se fosse naquele tempo. Ah, pastor, porque se fosse... Para a gente parar com essa mania de achismo e de desculpa esfarrapada. Que o mesmo Espírito, nós acabamos de cantar, no dia de Pentecostes, o mesmo Espírito, o mesmo está ativo até hoje. Ele desceu uma vez, está aqui na terra, desceu no dia de Pentecostes. Só que eu quero lembrar para vocês que antes do dia de Pentecostes, foi 10 dias de espera. E aí? Nada. Segundo dia. E aí? Nada. Terceiro dia. É muito fácil a gente ler o texto, né? E desceu o Espírito, e glória a Deus, e eles viram línguas como repartidas como fogo. É muito fácil ler isso. 10 dias. Terceiro dia. Nem sinal. Quarto dia. Nem um arrepio. Quinto dia. Vimos nada. Mas nem o anjo, porque agora os crentes, agora, a gente já falei de Jesus várias vezes aqui, pelo amor de Deus, nem um glória a Deus, nem um aleluia. Jesus, o ungido, o santo de Deus. O que você tem que falar? Tem crente aí. Agora hoje fala, estou vendo um anjo lá. O anjo deve ser um cara muito famoso, porque pelo amor de Deus, quando fala desse tal anjo, não sei o nome dele. Não sei como é que é esse cara. Mas quando fala desse tal anjo, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, o povo incendeia, parece que vai virar de ponta cabeça. Tem gente que rodopia, tem gente que dá pirueta. Mas quando fala Jesus, tem que ficar aqui, ó. Ô gente, eu estou falando do ungido, do santo de Deus, que o demônio está exaltando ele. Eu tenho que ter vergonha disso. O demônio está exaltando o nome de Jesus. O cara endemoniado dentro da igreja, dentro da sinagoga, está exaltando, eu bem sei que tu és o santo de Deus. É Jesus. É Jesus. Quando eu pronuncio esse nome, talvez você não saiba, há um tremor muito grande aqui no mundo espiritual. Potestades que estão voando aí, príncipe das trevas caem, é derrubado, é arrebentado as obras das trevas, as fortalezas são arrebentadas, os grilhões são quebrados, as cadeias são despedaçadas, porque é o nome do nome, é o nome dado acima de todo nome, é o nome poderoso, é o nome Jesus, o Salvador, Cristo, o Senhor. Se é para Ele, tem que ser mais forte. Aleluia, é Ele, é Ele, é Ele. Eu não vou deixar o demônio ganhar de mim, não. Eu vou glorificar esse Deus. Que vergonha, sinagoga de Cafarnaum. O demônio está vendo e vocês não estão vendo. O demônio está glorificando e vocês não estão glorificando. Mas quando fala do anjo famoso, gente, misericórdia. O que está acontecendo, Senhor? O avivamento, ele vem trazer as coisas em ordem. O avivamento vem dizer que é Jesus. É Jesus, é Jesus e é Jesus. O avivamento vem dizer que Ele é ontem, que Ele é hoje, aqui, agora, e que Ele é amanhã, e que Ele é para sempre. Então o avivamento é isso. Ele vem colocar as coisas no lugar. Porque os homens têm uma mania de fazer uma bagunça, né? Uma salada, uma bagunça, uma salada indigesta, e misericórdia. Então, antes disso, e antes de Jesus pedir para o Simão Pedro para entrar no barco dele e afastar um pouco para ele pregar, Jesus provavelmente escolheu a direção do vento, deu uma observada, e se o vento não tinha direção, ele é o Senhor do vento, e ele mudou o vento de direção, e ele falou, falo daqui, o vento leva a voz. Não tinha um microfone como esse. O Senhor disse que a gente ia fazer coisa maior que o Senhor, é verdade, olha. Usando o microfone, Senhor. O Senhor teve que usar a força do vento para levar a sua voz. É verdade. E tem hora que a gente fala, você pode falar para 10, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, dependendo do que precisa, monta aquele paredão de som lá e chega. E chega. E Jesus, antes disso que eu quero contar, que eu quero entrar aqui na história com vocês, eu quero contar isso e dizer, antes de Jesus chegar no Simão,
teve essas cenas. E depois, desse mesmo Simão, ele cura a sogra dele. Diz que a sogra de Simão estava doente, e Jesus vai lá e cura a sogra dele. Só que o Simão, quando é pedido para ele aqui, para que Jesus entre no barco dele, o cara tinha pescado a noite inteira e não pegou nada. Os boletos estavam vencendo. A fatura estava chegando. E nós deveríamos ser como os boletos, né? Porque os boletos têm uma característica, eles sempre vencem. Nós deveríamos ser no mínimo parecido. O que a gente faz? A gente enche a casa deles. E o Simão tinha que pagar. É igual nós aqui, que a gente não muda nada. Imposto. E imposto para gente estrangeira que estava dominando o país dele. Tinha que pagar a licença da pesca. Eu quero tirar um pouco desse romantismo e quebrar alguma coisa desse romantismo evangélico. Eu estou falando de uma família aqui de empresários. Eu não estou falando do Simão Pedro, lascado da vida, que não tinha moeda no bolso. Eu estou falando de família aqui de empresários. Porque a minha Bíblia vai dizer daqui a pouco que o pai de Tiago e João era empresário da pesca. Não era um cara quebrado com um barquinho. Tem que tirar esse romantismo. Tinha um barco muito bom, sim senhor. Bateu a noite toda. E não pegou nada. E não pegou nada. Então, quando Jesus veio chamou o André. O André era um cara, talvez, mais parecido com as pessoas mais calmas, né? Porque o André ouviu de Jesus. E João Batista falou. E o André creu. E ele vai lá falar para Simão: achamos aquele que é chamado Cristo. O Pedro não deu nem bola. Simão Pedro deu nem bola. Eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para essas coisas. Eu tenho que trabalhar, é como nós. Eu tenho que trabalhar. Não dá, pastor, para fazer que nem o senhor, vir todo culto. Tem que trabalhar, tem conta para pagar. Se vocês não falam, né? Eu falo para ele aqui. Talvez você passa a vontade de falar, então eu não passo a vontade não, eu falo para ele. E Simão está dizendo: ô André, não dá, cara, eu tenho que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. E a gente com essa mania de dizer que resolve tudo, eu vou resolver. Eu vou dar meu jeito. Não é assim que a gente fala? E Pedro foi dar o jeito dele. E o jeito dele, sabe o que foi? Mais cansaço, mais decepção, mais trabalho, mais prejuízo, porque as suas redes rasgaram. Mais alga nas redes, para ter que lavar as redes depois. E trabalhou a noite inteira. E diz o texto aqui, não havendo pegado nada. O texto é muito rápido. Ele não dá detalhes. Eu que estou dando detalhes aqui. A noite inteira trabalhando, nada. Então, quando Jesus chama esse discípulo aqui em específico, e eu acredito que é o discípulo, você vai querer parecer com o André, né? Você quer parecer com o João, né, irmão? Quer ser parecido com o João. O Senhor Jesus amado, encosta no ombro de Jesus. Deixa disso, Pedro. Vamos lá, o João. Nada. A gente quer parecer mais com Bartolomeu. Mas o que eu quero dizer para nós, discípulos aqui, é que o discípulo que melhor nos representa é Pedro. Ninguém quer ser Pedro, né? Pedro é ignorante. Fala sem medida. Fala o que vem na cabeça. Obrigou Jesus a fazer uma cirurgia de emergência. Ele queria dar no pescoço do cara. Ele errou, cortou a orelha. E foi a primeira cirurgia plástica da história. E muito bem feita, do Malco, né? E muito bem feita, que nem sinal ficou. Naquele tempo nem existia cola cirúrgica. E Jesus fez. Pedro, o encrenqueiro. Pedro, aquele que Satanás, que empresta a sua boca para Satanás. Pedro, aquele que fala fora de hora. Pedro, aquele que
Afoito, então vamos, era 8 ou 80. Não, então já que o Senhor agora se transfigurou na nossa frente, vamos fazer aqui umas cabanas para o Senhor, para Moisés, eles vão ficar por aqui e deixa o povo para lá, deixa, vamos ficar aqui. Vou ficar nesse monte o tempo todo. É o cara que mais parece com a gente, que eu mais me pareço. A gente não quer, a gente quer ser parecido com o João. Aí eu falei, se parecido com o João. A Sônia falou, nada, se parece com o João, você parece com o João? Nem de longe. É Pedro mesmo. É Pedro mesmo. Então, nesse contexto, Pedro cansado, arrebentado, chega um rabino, que é o que André tinha falado para ele. E por que o rabino não vai falar com o André, que foi o cara que mais acreditou nele? Vai escolher logo quem? E o Pedro, cansado, não pegou nada, decepcionado, amargurado, abatido, pensando nas dívidas, pensando nos boletos. Fala a verdade, você não está pensando no boleto agora. Não se engane, não me engana. Se não pensou, pelo menos no boleto, quando eu falei a palavra boleto. A cabeça do Pedro. A cabeça do Pedro. Estava em tudo quanto é lugar, menos ali naquela praia. E Jesus fala para ele, eu vou entrar no seu barco. E Jesus fala, vou entrar, e vai entrando. Ele não espera, ele fala, seja bem-vindo, mestre. Ele não espera, não. Ele fala, vou entrar, e já vai entrando. E Jesus, na nossa vida, amados irmãos discípulos, ele não pede licença, não. Ele fala, vou entrar, e já vai entrando. Porque se deixar a gente dar a resposta, a gente pensa demais e não reage. E ele falou, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediram que o afastasse um pouco da terra. O correto não era pedir e depois entrar? Não, ele entra e depois pede. Ele entra no barco, e entrando no barco, aí ele pede que se afaste um pouco da terra. E afastou um pouquinho e começou a ensinar a multidão. Vocês acreditam que Jesus pregava mais ou menos como nós, aqui 40 minutos, 50 minutos? Vocês acreditam que esse sermão foi um sermão de meia hora? Não sabemos. Mas curto não foi. Curto não foi porque o povo não deixava ele. E quando ele acabou de falar, não sei quanto tempo, ele olha para o Simão, aí ele acaba com o Simão. Simão, sem dormir a noite inteira, frustrado, não pegou nada, já ajudou o mestre, o rabino entrou no barco dele, podia ter entrado no de André, mas não entrou, podia ter entrado no de João, não entrou, entrou no dele, e fala para ele o seguinte, agora, vamos mais para o mar, se afasta, faze-te, versículo 4, ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E lançai as vossas redes para pescar. O Espírito de Deus dizendo nesta noite, lançai as vossas redes para pescar. Lançai as vossas redes para pescar. Vão por aí. Como é que lança a rede? Vai por aí. Quanto tempo que você não faz uma visita? Não estou nem falando daqui dos teus parentes mesmo. Eu estou falando. Seus amigos. Quanto tempo que você não incomoda ninguém? Porque a visita de crente é assim. A pessoa não quer muito você lá. Ela quer mais ou menos. Ela quer você uma meia hora, uma oração rápida e pai, punho, acabou. A pessoa não quer muito você na casa dela, porque para ela é chato, para você é prazeroso, mas para a pessoa é chato. Então tem que fazer que nem Jesus. Primeiro entra e depois pede. Mas o evangelho que é poderoso, que é a palavra de Deus, quando você começa a falar na casa da pessoa, lançando as redes, daqui a pouco a pessoa está assim. Porque o Espírito Santo
vai remoendo aquela palavra vai movimentando, porque ela é viva e eficaz, a palavra vai movimentando, e daqui a pouco a pessoa está assim, babando, olhando para você, fala mais. Aquela mesma pessoa que não queria receber você muito tempo na casa dela, daqui a pouco ela está, fala mais. Só que para isso tem que ter a coragem de Jesus, entrar no barco e depois pedir licença. Esse homem que faz isso, ele pega a agenda, estou indo na sua casa hoje. Aí a tia dá uma bronca nele e falou, mas primeiro pergunta, né, se a pessoa pode receber. Ela dá risada. Ele faz isso. E ele também não é bobo, ele sabe. Que a pessoa, no princípio, o que a pessoa está pensando? Simão Pedro, os boletos. Se o pastor soubesse que eu pesquei a noite toda, se o pastor soubesse que eu não dormi direito, hoje não é um dia apropriado para vir na minha casa. Hoje eu estou recebendo por educação, porque é o pastor Disseu. Estou recebendo por educação, porque é o pastor Francisco, que é o pastor Nilo, o pastor Samuel. Estou recebendo para não desfazer. Mas se o pastor soubesse que eu pesquei a noite toda, tentei, né? Isso mesmo, pastor Nilo. Eu tentei pescar a noite toda. Eu tentei dar meu jeito. E não deu jeito. Eu estou arrebentado, eu estou moído, a minha cabeça está em outro lugar. A minha cabeça está nos boletos, a minha cabeça está na família, a minha cabeça está em... Eu não estou querendo muito. Mas o pastor continua. E quando vem com a palavra, Hebreus 4:12, que é viva e eficaz, a palavra começa a mover. E engraçado que ali, quando Jesus começa a falar, foi a única vez que a terra viu isso. A palavra falando a palavra. O verbo encarnado era Jesus, a palavra falando a palavra. É a única vez que aconteceu na terra isso. Foi Jesus aqui, em nosso meio. Ele é a palavra e ele estava falando dele mesmo. E quando ele começa a falar, a multidão está ali se deliciando. E ele fala para o Pedro, vamos se fazer ao mar alto e vamos pescar. Eu duvido que Simão Pedro não pensou. Que eu pensaria, acabou o turno. O sol está quente. A maré não é propícia. O cardume já foi embora. E outra coisa, esse senhor aqui, esse rabino, ele é carpinteiro. O que esse homem entende de pesca? O pescador sou eu. O engenheiro sou eu. O doutor sou eu. O que ele entende? O pastor muitas vezes vai lá com a direção de Deus. Orientar uma pessoa como eu já orientei, como o pastor já orientou, falando para empresários, para empresário grande, não é de pequeno porte não, dizendo, doutor, amanhã vai ter uma reunião, não assina nenhum documento amanhã. Depois de amanhã o senhor resolve, mas amanhã, o Espírito de Deus está dizendo, não assina nenhum documento. A primeira coisa que o cara vai olhar, é o pastor Serginho. O que esse cara entende de empresa? O que esse cara entende do ramo empresarial? Mas só que não é o Sérgio que está falando. É Deus falando. E menospreza o profeta e quebra a cara. O que ouviu, ele diz 4 ou 5 vezes foi isso. 3 vezes foi a Receita Federal. Eu disse para um, não fecha nenhum acordo com o fiscal. Manda o fiscal embora. E se ele quiser te multar, deixa ele te multar. Se é 1 milhão, se é 2 milhões, se é 3 milhões, não importa. Deixa ele te multar. Não, Deus vai te dar livramento. E o homem ouviu. O homem ouviu, pastor Nilo. Nem eu sabia o que eu estava falando. Que a gente não sabe. É Deus que revela o profundo e o escondido. Mas aí, aqui, a mesma coisa. Eu estou trazendo lá e cá, está entendendo? O discípulo de lá e o discípulo de cá, de agora. Você fala uma palavra, a pessoa geralmente olha para a roupa do pastor Sérgio, para o carro do pastor Sérgio, para a condição financeira do pastor Sérgio. Quebra a cara. Aí olhou para Jesus, para a roupa simples, porque ele não andava vestido de púrpura,
A roupa boa que ele tinha foi uma capa que ele ganhou, de um tecido único, que não tinha emenda. Roupa simples, sandália de pescador. Alguém olha para ele, sandália que usava naquele tempo. Seria o nosso coturno hoje, seria a nossa bota de trabalho hoje, né, que era com bico de ferro. Seria isso para eles na época. Uma sandália mais grossa, uma coisa mais específica para trabalho. É o que ele tinha. E ele olha, mas ele falou uma coisa. Eu acabei de ouvir esse homem falar. Mesmo arrebentado de cansado, eu acabei de ouvir ele falar, e ele falou de uma maneira que o povo ficou quieto. Se ouvia uma mosca passando no meio do povo, se ouvia as batidas das asas de uma borboleta passando no meio do povo, porque o povo ficou encantado com a palavra desse rabino, porque Pedro ouviu a pregação. Sabe o que ele falou? Mestre, eu não quero mais saber de nada. Sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, eu vou lançar a rede. Eu já fiz tudo que eu podia. Eu já dei meu jeito e não deu jeito. Eu já fui nas minhas forças e não deu jeito. Mas eu ouvi o Messias falando. Eu ouvi a sua palavra. Eu ouvi e vi a glória de Deus sobre a vida dele. Então, naquilo que eu já vi, eu vou lançar as redes. E Jesus está dizendo para nós: faz ao mar alto, lançai as vossas redes, discípulos, lançai as vossas redes. 2023 está acabando, discípulos, ainda dá tempo, lançai as vossas redes. Senhor, mas eu não quero saber mais nem menos. É ordem, é aquele que tem todo o poder, é aquele que é o Senhor que está falando. É aquele que manda o demônio calar a boca e sair, e manda o vento se aquietar e o mar se acalmar. É o Todo-Poderoso, é Ele que está falando. E Jesus olha para esse homem. Lança a rede. Ele lançou a rede. Só vou contar aqui agora que o tempo já se avança. Foi a melhor e a maior pesca que eles já viram em suas vidas. O melhor de Deus não vai vir. Se profetizaram para você, eu quero dizer que é uma profecia mentirosa. O melhor de Deus não vai vir. Ele já veio e está aqui em nosso meio e habita em nós. O melhor de Deus já veio. Ele está aqui. E Ele está dizendo: lança a rede, lança a rede, lança a rede, que eu garanto a pescaria. Eu garanto a pescaria. Foi a melhor pescaria da vida deles. Foi tão grande que a rede começou a ficar pesada, ficar pesada, ficar pesada, ficar pesada. E o Simão gritou: ei, alguém ajuda, ajuda! E a rede pesada, o barco quase virando. E veio outro barco e puxaram a rede e começaram a encher o barco. O barco não cabe, foram enchendo o outro barco. E encheram tanto o barco que diz que o barco já ia a pique. Se você crer, ainda esse ano, pode acontecer na tua vida a maior pescaria da tua história. Oh, tem crente, pode ser a melhor pescaria da tua história. É só acreditar, se você crer. Mas ele está dizendo: lançai as vossas redes. Jesus tinha rede? Sim ou não? Jesus tinha rede? Não, Jesus era carpinteiro. Tinha martelo, serrote. Quem é que tinha rede? Os discípulos. Quem é que tem rede? Os discípulos. Tua rede que está aí, cheia de água, enferrujada, toda remendada, rasgada. Vai para casa hoje, vai para casa, vai remendar essas redes. Vai lavar essas redes. Vai dar jeito nessas redes. Vamos pescar. O mundo está aí fora clamando por uma palavra de salvação. Nós estamos chamando o mundo de incrédulo, mas na realidade os incrédulos somos nós. Porque eles não vivenciaram nada do poder de Deus e nós já vivemos muita coisa do poder de Deus. Nós já vimos muita coisa do poder de Deus. Ah, pastor, que você não conhece a minha família.
Ah, pastora, que você não conhece a noite que eu passei. Ah, Jesus, você não sabe o que é que eu passei essa noite toda tentando pescar e não peguei nada, morrendo de sono. E o Senhor ainda chega e entra no meu barco. E depois de morto, de cansado, os braços dando cãibra, o Senhor diz para a gente pescar. E fomos pescar, e eles foram pescar. E foi a maior pescaria da sua história. Quando eles trouxeram para a praia a expectativa. Jesus, agora sim, agora vai ser beleza, vai ser legal. Com Jesus, coração de empresário, eu estou falando aqui agora, tá? Pedro, Tiago, João, André, coração de empresário. Olha o que aconteceu. Olha, se for assim, se for a metade disso durante a semana, nós vamos bater a cota do ano, não é nem do mês. Nós vamos bater a cota do ano. Glória a Deus, aleluia! Vamos bater a cota do ano. Sabe o que Jesus fala? Pedro, a partir de agora, você não é mais pescador de peixes. Eu vou te transformar num pescador de homens. Sabe o que esse texto maluco aqui diz? Que isso aqui é um texto maluco. Sabe o que ele diz? O texto diz que eles, deixando os 2 barcos abarrotados de peixe, deixaram tudo, abandonaram tudo. A expectativa do coração deles é: a melhor pescaria, vai dar para pagar os boletos, vai dar para pagar a conta, vai sobrar um dinheirinho no banco. Vou arrumar esse abençoado desse carrinho, que ele não se converte, mas ele vai se converter em nome de Jesus, ele vai parar de quebrar. Ele para de quebrar. Eu prometi para o Senhor que eu ia arrumar esse carrinho, deixar ele bem arrumadinho, bem bonito, que é o que está na minha mão. Deixar ele bem bom, que é o que está na minha mão. Eu ia vender, o Senhor falou assim: quer dizer que você despreza as coisas que está quebrada, né? Falou para mim. Quer dizer que quando você está quebrado, eu te desprezo também? Eu na hora entendi. Não, vou deixar bem arrumadinho, bem bonitinho, para a hora que passar para alguém, está bem arrumadinho, bem consertado, bem direitinho, porque a dor de cabeça que esse fariseu me deu, ele não vai dar para mais ninguém não. Em nome de Jesus. Vai cair na mão de alguém abençoado. Ele vai se converter. Está se convertendo. Já está de sapato novo. Já está mais arrumadinho. Barriga está cheia. Vai lá, tu vai se converter, rapaz. Zetec Rocan. Glória a Deus, poderia ser pior, podia ser um Peugeot. Mas é o que está na mão. Jesus está dizendo: tira a expectativa agora do que você viu. Agora vem para o meu nível. O nível que primeiro você crê e depois você vê. Eles largaram tudo, e foram seguir Jesus. 2 irmãos. O texto de Mateus, ele fala bem isso. Ele fala que quando eles vão, e Jesus estando junto, eu estou lendo aqui Mateus agora 4:18, e Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E logo deixando as redes, o seguiram. Não contou nada disso que Lucas contou. Nada disso. Olha os detalhes. Não contou nada disso. Já o outro texto que a gente vai lá em Marcos, e a gente já vai finalizando, o texto de Marcos é mais curioso ainda. Que o texto de Marcos, ele tem uma curiosidade que só tem lá em Marcos. É algo impressionante da palavra de Deus. Minha cola aqui já acabou, mas eu vou aqui mas deixa aí, deixa no chão. Marcos, no capítulo 5, no capítulo 6, desculpe, é isso mesmo. No versículo... Não, desculpa. Caiu a cola, acabou, né? Eu queria ver isso com vocês, que é muito... desculpa. 3:13, exatamente. O outro que é 5, aqui é 3:13. É isso mesmo, está aqui. Ele vai dizer o seguinte... Não é nem isso, é Marcos 1,
1, no versículo 16, diz assim: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André. Estou lendo Marcos 1 do 16 aqui em diante. E viu Simão e André e seu irmão que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais, ele viu os outros discípulos, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Agora chama Tiago e João, e logo os chamou. E eles, olha só esse mistério que eu quero ver com vocês. Versículo 20, 1:20. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Para não cair aqui em alguma discordância que eu falei empresários. Então o pai Zebedeu era empresário e tinha empregados. Nós não estamos falando aqui de pescadores ralé. Não estamos falando aqui de gente que não entende de nada. Nós estamos falando aqui de gente que sabe o que está fazendo. E eles deixaram seu pai no barco com os empregados e foram após Jesus. Deixaram a herança. Deixaram a empresa do pai. Deixaram a família. Deixaram tudo. Tudo. E foram seguir Jesus. Isso é coisa... Gente, esse discípulo, o Pedro, que é o que simboliza mais a gente, é por causa da reação dele. E finalizo aqui, João, Evangelho de João. Também no capítulo 1, capítulo 1. Capítulo 1, aquele texto que eu citei e não li. Capítulo 1, versículo 41. André achou, né? E achou primeiro a seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, traduzido que é o Cristo. E levou-o a Jesus e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Aqui ele muda o nome de Pedro. E no dia seguinte ele acha esses outros discípulos. Amém? Só para textualizar aquilo que eu tinha falado. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que esse homem aqui, o Pedro, o discípulo, Pedro, o representante dos discípulos ansiosos, Pedro, o representante dos discípulos afoitos, Pedro, o representante dos discípulos que dizem que dão o seu jeito, quebrantado por Jesus, ele viu a maior pesca da sua vida. E Jesus fala para ele: deixa tudo, Pedro. Mas Senhor, agora que a coisa ficou boa, agora que tem 2 barcos carregados de peixe, agora que está ficando bom, agora que arrumei uma casa melhor, agora que eu tenho a casa do campo, agora que eu tenho a casa da praia, agora que eu fiz um plano de aposentadoria, agora que eu fiz investimentos, agora que os barcos estão cheios, ele disse: larga tudo, Pedro. Isso aqui é só para te mostrar o meu poder. Essa pesca que você viu aqui, esses peixes, essa casa, esse carro, esse dinheiro na conta, essa fartura, não é para você se apegar nisso não, Pedro. Está ouvindo, Pedro? Não é para você se apegar nisso não, isso é só para você ver o meu poder. O carro do ano, o 0, com cheiro de fábrica, para você tirar o plástico, olha que delícia, tirar o plástico do banco. A pesca maravilhosa da tua vida. Você acaba de ver o carro, pastor Nilo, misericórdia, pastor Nilo. Misericórdia, não dá nem para pensar numa cena dessa. Você vê o carro, aí o Senhor fala: já viu? Já viu? Bonito, né? Tirou o plástico do banco? Então, agora larga tudo. Agora larga tudo. Eu vou fazer você
pescador de homens. Eu quero finalizar com o texto de Atos. Esse é o último e acabou. O cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. Isso aqui é lindo demais. Eu leio esse texto aqui, eu pulo lá em casa, eu dou glória a Deus, aleluia. Sozinho não, junto com o Pai, Filho e Espírito Santo, eu glorifico a Deus, porque eu falo, esse Jesus é lindo e maravilhoso. Depois do dia de Pentecostes, eles perguntaram para Pedro, que faremos então? O discurso de Pedro. 2,14, Pedro pondo-se em pé com os 12, levantou sua voz e diz, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isso, escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Falou tudo isso. Depois falou, este versículo 23, que vos foi primeiro entregue, determinado pelo conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes, e matastes pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou solto às ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Esse Jesus. E quando ele começa a pregar, no versículo 37, 2,37, diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram aos demais apóstolos, que faremos? Varões e irmãos, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Gente, nesse dia, 3.000 almas. Vou te fazer pescador de homens. Você já viu o que eu posso fazer? E Pedro, a maior pescaria da sua vida, não tinha acontecido ainda. 3.000 almas. Depois o Pedro lança as redes de novo. 5.000. E com a pregação desse homem, a igreja multiplicou e continua multiplicando. E a voz do pescador, Roma quis dar o anel do pescador. O pescador não precisa de anel. Não é o homem que tem o anel do pescador, não. Não é. Agora são homens e mulheres que viram a pesca na sua vida, viram os sinais na sua vida. E quando o mestre pediu para deixar tudo, deixaram tudo. E ele disse, eu vou fazer de você, é você mesmo, pescador de homens. Aquele mesmo Pedro que estava duvidoso, aquele Pedro que negou, que praguejou Jesus, aquele Pedro covarde que se escondeu, agora cheio do Espírito Santo, cumprindo a grande pesca. Esta foi realmente a pesca maravilhosa. Está ativo em nosso meio. A minha pergunta é, você vai obedecer a voz? Você vai obedecer a voz? Você vai obedecer a voz? Lançai as vossas redes. Lançai as vossas redes. Lançai as vossas redes. Ainda dá tempo. Glória a Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.